Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí, né, iniciando nossa segunda semana de atividades e como eu já havia adiantado para vocês nas nossas aulas presenciais na escola, essas próximas semanas nós vamos estar fazendo revisões dos conteúdos, não é, que vocês viram lá no ano passado. Então eu resolvi fazer uma seleção desses conteúdos, dos quais eu acredito que nesse ano, né, vão ser bem importantes para vocês, até mesmo porque eles são introdutórios para os assuntos que vocês vão estar vendo durante todo esse ano, certo? E aí, nessa nossa primeira semana de vídeo, nessa nossa primeira semana de aula, eu escolhi para vocês, né, para a gente fazer nossa revisão de assunto, o conteúdo da Europa moderna, certo? Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos, né, estar estudando sobre as mudanças políticas da Europa, vamos estar falando sobre a Era dos Reis. Vocês lembram que nós falamos bastante sobre o absolutismo? Eu vou trazer para vocês novamente, né, para a gente dar uma reforçada a respeito desse período. Vamos falar, né, sobre as grandes navegações, vamos falar também, né, sobre o humanismo e o renascimento. Vocês recordam que nós estudamos bastante sobre isso e que esses fatos eles contribuíram, né, drasticamente para a história não só da Europa, também como influenciou na história de outros países, não é? Então nós vamos relembrar isso hoje. Vamos falar sobre a religiosidade, certo? E vamos falar também, não é, sobre esse processo, o processo de unificação entre as monarquias. Vamos falar sobre o Reino de Portugal e o Reino da Espanha e falar, obviamente, né, destacar um pouco mais a questão do absolutismo europeu, certo? Então, pessoal, eu vou colocar algumas imagens agora que tem relação com esse nosso conteúdo que nós vamos estar estudando nessa aula de hoje, certo? E vou comentando com vocês a respeito dos pontos, dos tópicos desse conteúdo. Após terminar o vídeo, vocês têm uma atividade a ser realizada, tá bom? Então, vocês já sabem, né? Acompanhe aí e no final fazer a atividade. Até mais! Então, né, pessoal, dando início aqui, não é, ao nosso conteúdo sobre a Europa moderna, nós vamos falar um pouco sobre as mudanças políticas e econômicas que aconteceram entre o século XIV e o século XVII. Essas mudanças foram diversas, certo? Tanto no âmbito da política, da economia, da sociedade, dos pensamentos, né, e do modo de vida das sociedades ocidentais, o que ocasionou, né, fazendo uma grande transformação no campo da filosofia, dos pensamentos, da arte, da religião. Esses pensamentos eles foram tão importantes nessa época que eles marcaram, né, o início de muitos pensadores europeus da época e essa nova realidade, ela acabou dando para eles, né, essa ideia e essa concepção de mudança e acabaram chamando esse período de Idade Moderna. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, que existe a divisão por períodos e aí nós tínhamos, né, a Idade Média, que tem essa transição do Renascimento, das ideias, do pensamento, da filosofia, e aí eles colocam, né, dividem esse período por Idade Moderna, o século das luzes, o início, né, do pensamento filosófico, sociológico, do campo das ideias, onde eles vinham questionar, né, querer fazer uma ruptura com todo aquele pensamento que vinha do período da Idade Média, onde era dominado, né, pelo pensamento religioso. E aí nós temos, né, o rompimento com o passado, será? Então, nesse período, essas mudanças elas teriam sido, né, tão fortes, tão significativas, que esse novo período ele poderia ser caracterizado, né, com essa ruptura com esse passado. Mas a gente sabe que não é bem uma ruptura, é uma transição, né? Para muitos historiadores, a ideia de modernidade, né, principalmente para Jacques Legoff, ele vai dizer que essa ideia de modernidade ela surge a partir desse sentimento de ruptura com o período anterior. No caso, aquele que foi chamado, né, pelos intelectuais lá daquela época do século XVIII, de Idade Média ou, né, das trevas, vocês já sabem disso.
E essas mudanças, né, elas foram ocorrer entre o século XIV e o século XVI, como eu já havia dito para vocês, e elas tiveram, né, uma expressão de diversos fenômenos, diversos fatos históricos que influenciaram, né, totalmente o modo de vida daquela sociedade ocidental da época, como o renascimento cultural, o humanismo, a reforma protestante, que a gente vai ver, né, aqui nessa nossa revisão. Vocês lembram que nós falamos sobre isso, sobre renascimento cultural, né, quando finalmente os artistas puderam expressar a sua arte, não só voltado para a religiosidade, o humanismo, que tirava, né, colocava, na verdade, o ser humano como centro do universo e não mais Deus, como era visto na Idade Média, não só as crenças e visões religiosas, certo? E aí vai ter, né, as mudanças, essas críticas, elas vão ocasionar as mudanças no pensamento religioso, ele vai abrir, não é, para que se possa criticar também essas questões, como a igreja se comportava e lidava com o povo, com as pessoas, o poder, contestar o poder da igreja, que até então não era totalmente impensado fazer isso. E aí também, nessa mudança da cidade moderna, né, nós podemos chamar de a Era dos Reis. Vocês recordam que lá na Idade Média, não é, o poder ele foi fragmentado. A Igreja cristã, a Igreja católica, ela era, né, um dos mais fortes e poderosos. O poder da Igreja, né, era quase que unânime. No entanto, o poder também ficou fragmentado na mão de diversos senhores feudais e já na Idade Moderna, esse poder ele passou a ser centralizado na figura de quem? Do rei. E ao longo dos anos, né, diversos territórios que antes eram divididos, vocês lembram dos feudos e tal, que a gente falou diversas vezes, eles eram divididos, eles foram unificados e formaram, né, estados modernos, como Portugal, Espanha, França. Então, aqueles territórios que antes eles eram fragmentados, que pertenciam a diversos senhores, eles foram unificados, certo? E passaram a ser pertencentes a esses estados, que foi Portugal, Espanha e França, certo? E aí, também nesse mesmo período, temos, né, o início das grandes navegações. Recordam que foram as grandes navegações? Tentem buscar aí na mente de vocês, mas eu vou falar agora também. Com essa organização desses novos estados modernos, começou a surgir novas necessidades, né? E então se iniciou uma fase do expansionismo europeu, que foi marcado, né, por um desenvolvimento e emprego de tecnologias e técnicas de navegação e pela busca de novos caminhos marítimos de comércio da Europa com outros continentes. Então, Portugal foi um dos pioneiros nisso, né? E essa época ela ficou conhecida justamente como isso, a Era das Grandes Navegações, quando os europeus passaram, não é, a travar contato com outras civilizações e iniciar o processo de colonização de outros continentes. Justamente nesse período, né, que o Brasil foi descoberto, com bem muitas aspas, que na verdade o mais correto é dizermos, né, que os europeus chegam, os portugueses, chegam aqui nas terras brasileiras, certo? Então, esse processo das grandes navegações, vocês recordam, não é? Que os europeus eles vão em busca de novas rotas comerciais e acabam com isso também conquistando novos territórios, descobrindo, além de suas novas rotas comerciais, como também chegando a outros territórios que até então não tinham sido dominados por nenhum desses estados modernos, Portugal, Espanha e França. Então, eles fizeram também, nesse processo das grandes navegações, essa chegada ao continente americano, por exemplo, certo? Aí nós temos o humanismo e o renascimento. A Idade Moderna é bem interessante a gente ver isso, tá, gente? A gente compreender essa concepção de humanismo e de renascimento. Ela também é caracterizada, não é, por essa visão, essa mudança de visão do mundo dos europeus, porque até então, na Idade Média, como eu vou reforçar aqui para vocês, era uma visão, não é, muito mais
religiosa, com explicação religiosa dos fatos. Então, essa nova perspectiva, né, sobre a sociedade, sobre a natureza, a arte, não é? Elas foram lançadas a partir do movimento que ficou conhecido como humanismo. Então, foi uma nova forma de ver, de entender e de executar esses tipos de visão, certo? O humanismo, ele veio favorecer o quê? Uma nova maneira de pensar, ao privilegiar o que? Os seres humanos, sua natureza e suas capacidades, em detrimento de que, acabei de falar, não é? Da visão religiosa do mundo, que foi muito marcante justamente na Idade Média. O humanismo, ele influenciou, não é? O surgimento de movimentos como o Renascimento cultural, que trouxe grandes mudanças, não é? No campo da filosofia, das ciências e principalmente nas artes, que veio, não é, resgatar valores estéticos e morais, na verdade, de pensadores lá da antiguidade clássica, lá da Grécia, certo? Aqueles pensamentos que tinham lá, eles vieram a ser resgatados a partir de então, porque na Idade Média era completamente proibido sequer comentar ou conversar sobre algo desse tipo. Vocês recordam, né? Inclusive correndo o risco de ser considerado hereges, pessoas que estavam com complô contra a igreja, bruxos, e a pena era morte, vocês sabem disso. Então, com essas novas ideias, essas novas concepções, abriu, não é, essas possibilidades de pensamento, de produção artística, nesse período que ficou classificado como Idade Moderna. Sobre a religiosidade, né, vocês viram que eu falei várias vezes aqui sobre o poder da igreja justamente na Idade Média, que foi, né, o grande poder centralizado, né, nas questões dos interesses da Igreja Católica Cristã. Nós podemos falar o seguinte, que na Idade Moderna ela foi marcada, não é, por uma grande reforma, né, dentro dessa concepção da religiosidade. Então, tiveram as reformas protestantes e a formação, né, também de novas doutrinas religiosas que foram criadas justamente a partir de quê? Dessas críticas, não é, ao poder e principalmente aos abusos da Igreja Católica. Nessa época, não é, a Igreja Católica ela também reagiu, não é, a essa criação, a essas criações, na verdade, e a essas críticas. Elas promoveram, não é, o que ficou conhecido como Contra-Reforma. O que consistia nessa Contra-Reforma? Ela seria, né, uma reafirmação dos dogmas da Igreja, a criação de novas ordens religiosas e na promoção da catequese nas terras colonizadas pelos europeus nos outros continentes. É justamente o que aconteceu aqui no Brasil com os povos indígenas e com os africanos, né, que foram trazidos para cá posteriormente também, onde a Igreja Católica teve um grande domínio aqui, não é? E acabou fazendo com que esses povos fossem obrigados a abandonar suas crenças para serem catequizados e batizados na Igreja Católica. Inclusive, pessoal, sobre as grandes navegações, a gente retornando lá para onde a gente acabou de falar, as grandes navegações elas foram financiadas pela coroa, lembra, né, que os reis eles estavam, né, mais fortalecidos. Vamos falar de Portugal, para ficar mais claro para vocês. Portugal e a Igreja Católica, certo? Eles tinham uma grande ligação, eles governavam praticamente juntos. Então, quando começou a ter essas grandes expedições em busca dessas rotas, em busca de novas terras, tanto a coroa como a igreja, elas estavam de acordo com tudo aquilo que aconteceu. Então, a igreja também tinha interesse dentro dessas novas navegações, certo? Dessas grandes navegações, porque eles estavam perdendo, não é, público, os súditos na Europa, devido a essas reformas, essas ideias, essas críticas aos abusos que a igreja praticava. Eles estavam perdendo, então eles queriam conquistar, não é, novos fiéis. Então eles apoiavam e participavam dessas expedições, tá, pessoal?